Olá, estou aqui para apresentar os temas e habilidades que aparecem na prova de artes, nas questões de artes, na prova de linguagens. Primeiro, fazemos aqui uma análise do número de questões por aplicação. 2009, 3 aplicações, tá? E houve 11 questões de artes. 2010, 2 aplicações, 7 questões. 2011, 2 aplicações, 9 questões. 2012, 2 aplicações, 7 questões. 2013, 2 aplicações e 6 questões. 2014, 3 aplicações e 7 questões. O normal é haver 3 questões de artes, tá? De 3 a 4. 3 é um número bom. Ali em 2014, houve um probleminha com aquele grupo de 31 alunos que não conseguiram fazer nem a primeira nem a segunda aplicações. Por isso, houve só uma questão de arte, uma questão muito difícil, tá? Sobre vanguardas europeias e modernismo. Por isso, a minha explicação aqui, a minha leitura da prova. O normal é haver 3 ou 4 questões de arte. Vejamos quais são os temas que aparecem na prova de linguagem, nas questões de artes. Arte contemporânea, já houve 14 questões. Arte contemporânea é o que se produz depois de 1930. Beleza? A última vanguarda é o surrealismo. Tá? Existe até um teórico da literatura, das artes, muito legal, chamado Otávio Paz, que já morreu, que falava assim, o surrealismo é o último respiro, tá, da arte moderna. A arte contemporânea começa na década de 1930 com um movimento norte-americano chamado de expressionismo abstrato. Existem 5 grandes movimentos que você deveria estudar ou relembrar aí para a prova. O expressionismo abstrato nunca apareceu assim na prova do Enem, não, sendo muito honesto. Os outros movimentos são pop art. Pop art bastante bom aqui com Lichtenstein, tá? Com o Warhol, Andy Warhol, maravilha. Pop art. Ainda arte povera nunca apareceu, mas é bom você dar uma olhada. Ainda arte fluxos, que é uma arte engajada bastante interessante. E o quinto e último, mais importante, quase que só cai isso no Enem de arte contemporânea, que é chamado de arte conceitual ou conceitualismo. Pode falar ainda conceptual. Tem um site, você deve conhecer, o manuelneves.com, e lá você encontra esses 5 movimentos. Destaco arte conceitual ou conceitualismo. É óbvio que pode haver micromovimentos, pequenas tendências dentro desses grandes 5 indicados aqui por mim. Organizando o seu raciocínio, a arte contemporânea começa na década de 1930. 5 são os grandes movimentos. O expressionismo abstrato, que é uma arte abstrata, feita nos Estados Unidos, sem conteúdo, uma arte também meio expressiva, mas sem um significado preciso. Expressionismo abstrato, pop art, arte povera, que é uma arte pobre, uma arte feita com materiais recicláveis ou um pouco convencionais. Eu tenho ainda a chamada arte fluxos, que é bastante engajada e mais relevante de todo. Veja todas. Veja no site. Chama-se arte conceitual ou conceitualismo. Vai cair na sua prova. Tão importante quanto a arte contemporânea são as vanguardas europeias. Eu coloquei aqui junto com a arte moderna, porque o modernismo brasileiro, o modernismo em si é um desdobramento das vanguardas. Houve também 14 questões. Arte primitiva e arte naif. A arte primitiva é feita pelos povos não europeus, indígenas e africanos. A arte primitiva também é arte pré-histórica. A arte naif é uma arte ingênua. É uma arte que não segue as técnicas da academia. Uma pessoa que pinta, faz uma pintura de quadros, sem ter frequentado uma escola para pintar, é um pintor naif. É um pintor popular. Naif é uma arte ingênua, é uma arte popular. O cidadão não vai para a academia. Você também pode ver isso no meu site. Cai bastante. Já houve 9 questões de arte primitiva e arte naif. Música, já houve aqui 4 questões de aspectos musicais. Tá? Renascimento, houve 3 questões que tocavam aí na prova de linguagens o Renascimento. Barroco, já houve 1 questão e impressionismo, 1 questão. Destaco ainda uma questão de teatro e uma questão de aspectos teóricos da arte em geral. Isso é o que cai no Enem. Por que fazer dessa forma e colocar em número descensorial, para que você tenha uma noção do que aparece na prova? Vamos lá então para os temas.
Trago aqui um tema de teoria da arte. Eu tenho um quadro aqui, deveria ser chamado de neoconcretismo, é um movimento da década de 1960, que vem depois, sendo muito honesto, depois de 1958, é normal depois de 1960. E esse movimento brasileiro se relaciona também com aquele concretismo da literatura, os poemas visuais. O que acontece? Eu tenho uma arte abstrata, porque não há figuras, e geométricas, porque eu tenho retângulos. Muito bem. Há um texto ainda. Meta-esquema. Alguns artistas remobilizam as linguagens geométricas no sentido de permitir que o apreciador participe da obra de arte de forma efetiva. Essa é uma característica da arte de todo o planeta depois de 1960. É uma arte um pouco engajada. Em alguns instantes engajada. Vai haver um envolvimento. O artista, de alguma forma, vai envolver o espectador. Já houve várias questões que tratavam nessa ideia do envolvimento da obra de arte com o espectador. Leio de novo, só parei porque é muito relevante. Alguns artistas remobilizam as linguagens geométricas no sentido de permitir que o apreciador participe da obra de forma efetiva. Nesta obra, como o próprio nome diz, meta, dimensão virtual de movimento, tempo e espaço, esquema e estruturas. Os meta-esquemas são estruturas que parecem movimentar-se no espaço. Oi? Sim. Há uma ilusão de movimento aqui. Eu sei que é estático, que é uma reprodução de uma pintura, mas parece que movimenta a disposição dos retângulos e o espaço que existe entre um e outro sugere um movimento. O movimento, obviamente, não está aqui na pintura que você vê na tela, na frente da tela do seu computador. O movimento está na percepção do leitor. Aí esse envolvimento referido ali pelo texto. Tá? Então, há uma sugestão de movimento. Como é que isso é feito, Manuel? Por intermédio do espaço irregular que existe entre uma figura geométrica e outra. Continua a ler o texto. Eu estou ali na linha 4. Os meta-esquemas são estruturas que parecem movimentar-se no espaço. Esse trabalho mostra o deslocamento de figuras geométricas simples dentro de um campo limitado à superfície do papel. A isso podemos somar a observação da precisão na divisão e no espaçamento entre as figuras. Por que houve uma precisão? Se não houvesse esse espaçamento irregular entre cada figura, haveria a ideia de algo estático. Tá? O espaçamento é que sugere movimento, sem dúvida. A isso, aqui na quarta linha de baixo para cima, lá no final, das últimas palavras. A isso podemos somar a observação da precisão na divisão e no espaçamento entre as figuras, mostrando que, além de transgressor e muito radical, Oiticica também era um artista extremamente rigoroso com a técnica. E é disso que a questão trata, da técnica. Alguns artistas remobilizam as linguagens geométricas no sentido de permitir que o apreciador participe da obra de arte. Parece que quem escreveu a questão copiou o que estava escrito ali. Olha só. Linhas 1 e 2. Alguns artistas remobilizam as linguagens geométricas no sentido de permitir que o apreciador participe da obra de arte de forma efetiva. Sem noção isso aqui. Lê de novo. Pergunta que é a última vez. Alguns artistas remobilizam as linguagens geométricas no sentido de permitir que o apreciador participe da obra de forma mais efetiva, levando-se em consideração o texto e a obra. Reprodução do quadro meta-esquema 1, reproduzidos acima, verifica-se que a obra confirma a visão do texto quanto à ideia de estruturas que parece se movimentar. Sim, parece se movimenta pelo espaçamento irregular que há entre uma figura geométrica e outra, procurando envolver de maneira mais efetiva o olhar do espectador. É o espectador quem percebe o movimento. O quadro é de uma forma geométrica e estática, está pintado parado lá. Então, ao olhar é que se percebe o movimento. A letra A é uma leitura genial do quadro e do texto. Se houver só uma alternativa, eu já ia marcar a letra A, mas eu leio as demais. A falta de exatidão no espaçamento entre as figuras, há uma falta de exatidão, mostra a falta de rigor, oposto do que o texto fala. O final do texto fala que Hélio Oiticica é um artista, faz uma precisão. Na última linha, penúltima e última, Oiticica também era um artista extremamente rigoroso com a técnica. Então a letra B vai contra o que está escrito ali. Está falando falta de rigor, eliminei a letra B.
Letra C. Meta-esquema 1 é uma obra criada pelo artista para alegrar o dia a dia. Você já deve ter visto as funções da linguagem, até porque cai bastante no Enem. E uma das funções da linguagem, da obra de arte, é a função poética ou estética. Quando há um trabalho artístico, é função poética ou estética. Pode-se até dizer que a função seja alegrar o dia a dia. Mas é poética ou estética e não utilitária. Utilitária que serve. Manuel, pegue uma obra de arte que tenha caráter utilitário. Eu pego a arte primitiva dos indígenas. Vasos que eles fazem, tá? Cestos. É uma obra de arte. Tem até a marca de cada índio que faz, de acordo com Daci Ribeiro. Tá? Mas tem, obviamente, o caráter utilitário. Aqui, aquele quadro só tem uma função estética. Pode alegrar ou não o dia de alguém. Erro da letra C, caráter utilitário. Leia a letra D. A obra representa a realidade visível. Oi, 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 visível. Realidade. Só se for um real e meio Matrix. Em realidade nenhuma ali não. Ali é um quadro, não é figurativo, é um quadro geométrico e abstrato. Está escrito ainda, ó, espelha o mundo de forma concreta. Só se for o mundo das geometrias. Não é realidade visível, é abstrato porque não tem nenhuma figura. E é geométrico porque existem os retângulos. A letra D está bem errada e é uma questão de aspecto teórico da arte. Letra E. A visão de representação das figuras geométricas e rígidas. Está errado, rígida. Sabemos que há um movimento. Propondo arte figurativa. Figurativa é quando tem imagem de uma coisa que existe na realidade. Um bicho, um cavalo, uma pessoa, uma fruta. Tá? Arte figurativa que tem figuras ou imagens. Todas estão erradas com exceção da letra A. É a letra A que a gente marca. É uma questão de teoria da arte. Falei de abstrato, geométrico, tá? É utilitário, é estético. Tá? Ai, ótimo, figurativo, muito bom. Muito boa questão.